poderosas, mulheres que a gente vai sim trazer um pouquinho de cada uma delas para a nossa vida. Os judeus, eles estavam passando por um problema, estavam com medo de enfrentar uma guerra com seus inimigos cananeus. E aí, eles pediram a Deus uma solução. Meu Deus, me dá uma solução, orando, pedindo a Deus. E Deus levou Débora para ajudá-los. E qual que foi a diferença de Débora? A coragem, a certeza de que tudo estava certo, porque Deus era com ela. Então ela profetizou que os cananeus eles seriam derrotados por uma mulher. E assim ela aceitou o convite, foi com eles e foram vitoriosos. Como ela profetizou, aconteceu. O porquê que aconteceu, Michele? Como ela falou. Porque ela não teve dúvida do que ela estava falando. A primeira coisa que você coloca para fora, palavras boas, profetiza, fala, sabe? Verbaliza, só coisas boas. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu tenho paciência, eu vou conseguir, eu já consegui. Deus é comigo. Acorda e a primeira coisa que você faz no seu dia é agradecer, ser feliz porque você é plena, porque você é linda. Verbaliza isso, sabe? Mas tenha certeza de que sim, não tenha dúvida, porque Deus não trabalha onde há dúvida, né? E essa mulher foi muito corajosa, porque ela enfrentou um exército. Ela foi junto. Ela não teve medo, porque ela sabia quem estava com ela. Então a coragem na sua vida é uma coisa muito importante, que você tem que ter essa coragem. Depois nós temos a história de Esther, que foi uma mulher também muito corajosa. Olha aí a coragem de novo. Ela era órfã. E aí um primo dela pegou para ela para criar, criou como se fosse da família. E esse primo foi muito amoroso, um servo de Deus, e cuidou muito de Esther. E ela era muito linda, né? Muito linda. Então aconteceu um problema lá com a rainha e com o rei decidiu mandar a rainha embora. E depois de um tempo ele quis eleger outra rainha e mandou chamar todas as mulheres mais lindas, né, da região. E Esther estava no meio delas. Ele escolheu algumas dessas mulheres para poder fazer um ano ali de embelezamento, de cuidados, para depois escolher quem seria a rainha. E Esther foi escolhida para essa fase final. Só que ela foi escolhida a rainha depois disso, porque todo mundo encantava com a lindeza que ela era, educada, né, maravilhosa, paciente. Então ela foi escolhida não só pela beleza, mas pela pureza que ela tinha dentro dela, que vem do Senhor. É isso mesmo, vem de Deus. Essa plenitude que a gente tem e essa certeza que a gente tem vem de Deus. Então Esther foi escolhida. E chegou uma altura que os inimigos, eles planejaram uma coisa para os judeus, para matar todos os judeus. E aí esse primo dela chegou e contou para ela. E ela falou, mas agora como é que eu faço para resolver esse problema? Porque ela não poderia, mesmo sendo a esposa do rei, a rainha, ela não poderia chegar perto do rei sem avisar, né? Então ela pediu que todos os judeus, familiares, conhecidos, fizessem 3 dias de jejum, de oração e pedindo a Deus proteção, que ela ia lá falar com ele, mesmo ela podia morrer. Então ela arriscou a vida dela, ela falou com o rei, ela fez todo o processo certinho e no final eles foram livrados. Por quê? Porque ela tinha sabedoria, porque ela tinha paciência e calmaria, ela tinha o Deus do lado dela e ela tinha certeza que se Deus era com ela, ela ia vencer esse obstáculo. E assim ela teve a coragem e foi. Ela simplesmente foi e conseguiu. E assim, entre essas mulheres, temos várias outras mulheres na Bíblia que foram corajosas, que foram importantes, mas eu contei essa história para vocês por quê? Porque talvez você possa estar passando por um problema, uma confusão, uma emoção, uma tristeza, por causa de algum sofrimento, por causa de algum problema, sabe? E não sabe como sair disso. E quando você fica assim tão triste, você não consegue enxergar as coisas boas que tem ao seu redor, as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida.
Porque a tristeza é tão grande, a ansiedade talvez também seja tão grande, né? De querer resolver um problema que atrapalha. Você não consegue ver as coisas ao seu redor. Você não consegue ver, né, a solução de um problema que está aí tão fácil, você não consegue ver, porque você deixa essas coisas atrapalharem você de enxergar realmente. Mas aí a gente tem que buscar um pouquinho da essência dessas mulheres que eu falei agora, que é coragem, sabedoria, calma, saber que Deus é com você. Sabe, quando você sabe que Deus está com você, você não duvida disso. O que você faz? Você tem a certeza, você é plena, Deus está comigo, eu vou conseguir. Eu vou enfrentar esse problema e eu já venci esse problema. Não ter dúvida, não duvide. Eu estou aqui te ensinando, sabe? Uma coisa muito importante. Porque se você vai fazer uma coisa duvidando do final, se você não tem a certeza, provavelmente isso não vai dar certo. Mas quando você vai com a certeza de que sim, você já fez e é capaz e já conseguiu e vai com toda a coragem, tudo dá certo. Então você tem que ter a certeza que Deus é contigo, você tem que ter atitude e você tem que ter coragem. Saia da sua zona de conforto e tenha coragem. Vá em busca dos seus objetivos, dos seus sonhos. E tenha Deus do seu lado, porque assim, com certeza, você vai conseguir todas as coisas que você deseja. Porque tendo Ele, você vai sim saber decidir corretamente, tomar decisões assertivas. E Ele, sabendo da sua verdade, sabendo que você sim está fazendo correto, Ele vai só dar o ok. E no final dá tudo certo. Deus abençoe vocês.